Grávida. Mulher expõe caso do marido traidor. Publica fotos do quarto com a amante. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas transparentes do quarto do bebê, projetando sombras suaves nas paredes recém-pintadas que Jennifer Mariadle havia passado 3 fins de semana a aperfeiçoar. Com 4 meses de gravidez, seus movimentos agora eram mais deliberados, cada passo calculado, enquanto organizava pequenos bares na gaveta da comoda com a precisão metódica que definia tudo o que fazia. O telemóvel vibrou na mesa de cabeceira e ela instintivamente estendeu a mão para ele, o polegar já deslizando para adicionar mais um item às suas intermináveis listas digitais. Comprar vitaminas pré-natais. Ligar para o seguro sobre a cobertura. Consertar a roda rangente do berço. O ritual familiar de organizar os pensamentos em tarefas ordenadas, geríveis, era a única coisa que a mantinha sã ultimamente. Jen, ainda estás aí? A voz de Léo veio da cozinha, seguida pelo som de uma caneca de café a bater no balcão com um pouco mais de força do que o normal. Pensei que podíamos tomar o pequeno almoço naquele restaurante da Fifth Street. Sabes, aquele com as panquecas que tens desejado. Ela parou, os dedos ainda pairando sobre o ecrã do telemóvel. A oferta era simpática. Demasiado simpática, na verdade. Léo não sugeria um pequeno almoço espontâneo há meses, não desde que começara a passar a maior parte do tempo curvado sobre o portátil, os dedos tamborilando na mesa da cozinha enquanto falava da sua mais recente ideia de startup tecnológica que iria mudar tudo. O mesmo tamborilar que outrora lhe parecerá encantador agora a irritava como unhas num quadro. Já vou, respondeu ela, voltando a atenção para a pequena cadeira de balanço no canto. A colcha da avó estava pousada sobre o braço, a única peça da história familiar que conseguirá salvar da infância. Os padrões intricados pareciam contar histórias de força, de mulheres que suportaram muito mais do que um marido distraído e contas acumuladas. Ao inclinar-se para ajeitar a colcha, algo chamou a sua atenção junto aos rodapés. Um pequeno objeto brilhante que não pertencia ao quarto cuidadosamente decorado. Ela ajoelhou-se, a mão instintivamente pousando na barriga que crescia, enquanto alcançava o objeto. Um batom. Rosa choque. Daqueles tons ousados e chamativos que ela nunca usaria. A respiração de Jennifer prendeu-se na garganta. Virou o tubo prateado na palma da mão, lendo o nome da marca. Não o reconhecia. Sentia o peso do objeto como uma pedra no peito. A mente começou imediatamente a catalogar possibilidades. Talvez tenha caído da minha mala. Talvez seja antigo. Talvez haja uma explicação lógica. Mas a sua natureza metódica não permitia aceitar respostas fáceis. Nunca teve aquele batom. Tinha a certeza. Jen. Léo apareceu no vão da porta. A sua figura alta preenchia o espaço enquanto se encostava à ombreira. A barba estava perfeitamente aparada naquela manhã, e ele usava aquele sorriso fácil que a tinha traído há 7 anos. Mas algo nos seus olhos azul acinzentado mudou ao notar o que ela segurava. De onde veio isso? A voz dela estava mais firme do que se sentia, embora a mão livre tivesse encontrado o lábio inferior, um hábito nervoso que nunca conseguirá abandonar. Os dedos de Léo começaram o tamborilar familiar contra a ombreira da porta. O que queres dizer? É só um batom, querida. Deve ter caído da tua bolsa de maquilhagem ou assim. Não é meu. O tamborilar parou por um momento. A máscara encantadora de Léo escorregou, revelando algo por baixo que fez o estômago de Jennifer apertar. Depois voltou. O sorriso fácil. O riso despreocupado que a fazia sentir que estava a exagerar. Vamos lá, Jen. Estás grávida. Estás estressada com o bebê. E com o dinheiro. A tua cabeça está em 1000 sítios ao mesmo tempo. Provavelmente compraste isso e esqueceste. Ele afastou-se da ombreira e avançou com a confiança de quem está habituado a ser acreditado. Cérebro de grávida, não é? O Dr. Martinez até disse que era normal. Mas a mente analítica de Jennifer, a mesma que apanhara dezenas de discrepâncias em relatórios financeiros ao longo dos anos, não se deixava enganar tão facilmente. Ela sabia cada item da sua bolsa de maquilhagem. Sabia cada compra feita nos últimos 6 meses, ao cêntimo, porque não podiam dar-se ao luxo de não saber. Léo. Ela levantou-se devagar, ainda com o batom apertado na palma da mão. Isto não é meu. Algo voltou a passar pelo rosto dele. Irritação talvez. Ou culpa.
O maxilar contraiu-se quase imperceptivelmente antes de forçar outra gargalhada. Está bem, detetive Adley. Talvez fosse dos inquilinos anteriores. Talvez estivesse debaixo da comoda há meses. Isso importa assim tanto. Ele aproximou-se, estendendo a mão como se fosse pegar no batom. Podemos ir comer aquelas panquecas. Pensei que estávamos a ter uma manhã agradável. Mas Jennifer recuou a mão, os dedos fechando-se em torno do tubo. Algo profundo no peito, um instinto herdado de antepassadas que sobreviveram ao sentir o perigo no vento, gritava que aquilo importava mais do que ele queria que ela acreditasse. O quarto do bebê caiu no silêncio, apenas quebrado pelo tic-tac suave do relógio de parede a contar os segundos de um momento que mudaria tudo. 3 dias tinham passado desde que Jennifer encontrara o batom. O pequeno tubo agora estava escondido na sua caixa de joias, como uma bomba-relógio. Cada vez que Léo tamborilava os dedos durante uma conversa, cada vez que evitava os olhos dela ao falar sobre o seu dia, o peso no peito aumentava. Ela estava na loja de eletrônica da Market Street, sob as luzes fluorescentes, olhando para o expositor de câmaras de segurança. O funcionário, um jovem com olhos gentis e um crachá que dizia Devon, explicava pacientemente as funcionalidades há 20 minutos. Este modelo aqui, disse ele, apontando para um aparelho compacto do tamanho de uma pen USB, tem ativação por movimento e conecta-se diretamente ao telemóvel. Perfeito para vigiar quando não estiver em casa. A mão de Jennifer moveu-se instintivamente para a barriga, onde seu bebê crescia, onde seu futuro estava a tomar forma. Pensou no quarto do bebê, na forma cuidadosa como organizara tudo, em como se sentirá violada ao encontrar aquele objeto estranho no seu espaço mais sagrado. Quanto tempo dura a bateria? Perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Até 2 semanas com uso regular. A aplicação envia alertas diretamente para o telemóvel quando detecta movimento. A expressão de Devon suavizou. Senhora, se não se importa que pergunte, está tudo bem em casa. A preocupação na voz dele quase quebrou a sua determinação. Por um momento, quis contar-lhe tudo. Sobre o batom, sobre o riso desprezível de Léo, sobre o nó crescente no estômago que nada tinha a ver com enjoo. Em vez disso, mordeu o lábio inferior e acenou para a câmara. Fico com essa. 1 hora depois, sentada no carro no estacionamento da loja, a pequena embalagem tremia nas mãos. O telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de Léo. A trabalhar até tarde outra vez esta noite. Não me esperes. Amo-te. As palavras soavam ocas. Rotina. Quando foi a última vez que ele trabalhou? Até tarde antes desta semana. Quando foi a última vez que ele realmente olhou para ela ao dizer que a amava? Jennifer conduziu para casa pelas ruas familiares do bairro deles em Raleigh. Passou pelas pequenas casas com relvados bem cuidados e bandeiras americanas penduradas nas varandas. Tudo parecia normal, pacífico, mas o normal era um luxo em que já não podia dar-se ao luxo de acreditar. Dentro de casa, moveu-se com propósito pela sala de estar, onde o portátil de Léo estava fechado sobre a mesa de centro. Passou pela cozinha, onde a caneca de café dele ainda estava por lavar na pia. Mais uma pequena inconsistência que corroía a mente organizada dela. No quarto do bebê, ficou parada por um longo momento, inspirando o cheiro de tinta fresca e tecido novo. A instalação levou 15 minutos. Colocou a pequena câmara atrás do elefante de peluche na cômoda, a lente oculta, mas com uma visão perfeita de todo o quarto. As mãos tremiam enquanto descarregava a aplicação, criava uma conta e testava a ligação. A imagem estava nítida. O telemóvel vibrou com um alerta. Movimento detectado no quarto do bebê. Ela estava a ver-se a si mesma no ecrã. Uma mulher grávida num quarto que deveria estar cheio apenas de esperança e preparação. Jennifer apagou o alerta e juntou a embalagem, enterrando-a bem fundo no lixo da cozinha por baixo de borras de café e cascas de legumes. Depois sentou-se à mesa da cozinha, o mesmo local onde Léo tamborilava os dedos durante os seus intermináveis monólogos sobre aplicações, startups e sonhos que nunca se materializavam em mais do que desculpas. Abriu o telemóvel e criou uma nova lista. Provas, linha do tempo, plano de contingência, a parte metódica da sua mente. O lado analítico que tão bem lhe servirá na carreira estava a assumir o controle. Se Léo estava a mentir, se os seus instintos estavam certos, iria descobrir. E se estivesse errada,
Se as hormonas da gravidez e o estresse estivessem a tornar paranoica, ao menos teria provas da própria tolice. De qualquer forma, o não saber acabaria. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem da B, a vizinha. Olá, querida. Fiz pão de banana a mais. Importa-te que passe aí mais logo. Sei que tens andado com desejos de doces. Jennifer ficou a olhar para a mensagem. Para a intimidade casual, de alguém a chamá-la de querida. Para o timing conveniente. B tinha sido tão atenciosa ultimamente. Parecia sempre saber exatamente do que Jennifer precisava. Estava sempre a aparecer com doces caseiros e conversas simpáticas. Respondeu. És tão querida. O Léo está a trabalhar até tarde, por isso vou estar sozinha. Perfeito. Vejo-te por volta das 19 horas. Jennifer pousou o telemóvel e caminhou até a janela da frente, espreitando pelas cortinas para a casa da Bi do outro lado da rua. As cortinas estavam bem fechadas, mas conseguia ver movimento por trás delas. Uma sombra a andar de um lado para o outro. Como alguém a preparar-se para algo importante. O nó no estômago apertou-se. E, pela primeira vez em dias, Jennifer permitiu-se reconhecer aquilo que andava a tentar tanto negar. Algo estava muito, muito errado. Exatamente às 19 horas, a batida da Bi ecoou pela casa. 3 toques leves, seguidos por um alegre sou eu. Jennifer tinha estado a observar pela janela da cozinha. Viu como Bi passará 10 minutos no carro antes de se aproximar, a verificar o reflexo no espelho retrovisor, a ajeitar o cabelo com aqueles gestos nervosos familiares. Já vou, chamou Jennifer, limpando as palmas das mãos subitamente suadas nas calças de grávida antes de abrir a porta. Bi estava na varanda, segurando um prato coberto com um pano amarelo alegre, os olhos castanhos dourados a brilhar com algo que parecia genuína ternura. Usava um vestido justo cor de vinho que realçava cada curva da sua figura ampulheta. O cabelo preto longo caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Mesmo para uma visita casual, parecia saída de uma revista. Estás com ar cansado, querida, disse Bi, entrando sem esperar convite. Como te sentes? O bebê está a portar-se bem? O cansaço habitual, respondeu Jennifer, fechando a porta atrás dela. Reparou como os olhos de Bi percorreram imediatamente a sala. Ficaram no portátil fechado de Léo, na caneca de café vazia, nas almofadas que não tinham sido sacudidas desde a manhã. E aquele teu marido lindo? Perguntou Bi. A voz carregava um tom que Jennifer não conseguia identificar bem. A trabalhar no grande projeto outra vez? Conheces o Léo, disse Jennifer, observando cuidadosamente o rosto da Bi. Sempre atrás a próxima grande ideia. Bi riu-se. Um som como sino de vento que, de algum modo, parecia calculado. Homens e os seus sonhos. Não é. Ao menos ele é ambicioso. O meu ex nem conseguia sonhar além da próxima cerveja. Ela avançou para a cozinha, os saltos batendo no chão de madeira. Fiz esta receita que a minha avó usava. Bem docinha, como as grávidas gostam. Na cozinha, Bi descobriu o prato com um floreio, revelando pão de banana dourado perfeitamente cozido com nozes. O aroma encheu o ar, rico e convidativo. Mas Jennifer encontrou-se a observar as mãos da Bi em vez da comida. Unhas feitas, pintadas de vermelho escuro. Dedos que se moviam com graça ensaiada enquanto cortava fatias generosas. Prova, insistiu Bi, deslizando uma fatia pelo balcão. Adicionei um pouco de canela. Achei que podia ajudar com os enjoos matinais. Jennifer deu uma pequena dentada. Sentiu a doçura. Mas a atenção estava focada em como Bi continuava a espreitar em direção ao corredor que levava aos quartos. Como parecia saber exatamente onde tudo estava numa cozinha que só visitará algumas vezes. Está delicioso, disse Jennifer. E estava. Não tinha de te dar a este trabalho todo. Oh, não é trabalho nenhum. Bi sentou-se num dos bancos da cozinha. Cruzou as longas pernas com uma lentidão deliberada. Nós, mulheres, temos de nos apoiar, especialmente quando os nossos homens andam tão distraídos. Lá estava de novo. Aquele tom, aquela maneira de dizer os nossos homens. Como se fizesse parte de algum clube que Jennifer não sabia que tinha aderido. O que queres dizer? Perguntou Jennifer, pousando o garfo.
A mão da Bee voou para o cabelo, os dedos a pentear as madeixas escuras com o gesto nervoso que Jennifer já tinha notado antes. Oh, sabes, o Léo tem estado tão focado no trabalho ultimamente. Vejo-o entrar e sair a horas estranhas. Às vezes preocupo-me que esteja a esforçar-se demais. Tens estado a observar o Léo? Não a observar, disse Bee depressa. O riso agora num tom mais agudo. Só a notar. Sabes como é em bairros assim. Todos olhamos uns pelos outros. Jennifer sentiu a mente analítica a entrar em ação, a processar a informação como pontos de dados num relatório financeiro. Bee sabia os horários do Léo. Sabia dos hábitos de trabalho, dos níveis de estresse. Detalhes que iam além de mera observação de vizinha. És muito atenciosa, disse Jennifer devagar. Eu preocupo-me com vocês os dois. Respondeu Bee. A voz suavizou-se com algo que podia ser emoção genuína. Estás a passar por tanta coisa com o bebê a caminho. E o Léo está sob tanta pressão. As palavras soavam certas, mas pareciam erradas, como uma equação perfeita com um número que não encaixava bem. O telemóvel de Jennifer, pousado entre elas no balcão, vibrou subitamente com um alerta. A notificação da aplicação da câmara apareceu brevemente no ecrã antes que ela pudesse agarrá-lo, mas não antes que os olhos afiados da Bee apanhassem o ícone. Sistema de segurança? Perguntou Bee, a voz cuidadosamente casual, enquanto ajeitava o cabelo outra vez. Só algumas notificações de aplicações. Jennifer mentiu, deslizando o telemóvel para o bolso, mas ela tinha visto a expressão da Bee mudar, apenas por uma fração de segundo, um lampejo de algo que parecia quase pânico. Bom, Bee levantou-se abruptamente, alisando o vestido. Acho que devo deixar-te descansar. Crescer um bebê dá muito trabalho. Dirigiu-se à porta, depois parou, virando-se com aquele riso de sinos de vento. Ah! E Jennifer, se alguma vez precisares de alguma coisa, quero dizer, de qualquer coisa mesmo, estou mesmo do outro lado da rua, seja de dia ou de noite. Depois de Bee sair, Jennifer ficou na cozinha, rodeada pelo cheiro persistente de canela e de mais qualquer coisa. Um perfume pesado, doce demais, como flores deixadas demasiado tempo em água parada. Puxou o telemóvel e verificou a aplicação da câmara. Nenhum alerta desde o teste anterior, mas, ao percorrer as definições, notou algo que lhe gelou o sangue. A detecção de movimento estava definida para começar a gravar às 18 horas. Já eram 19h30. Se Léo voltasse a casa naquela noite, se alguém entrasse naquele quarto, ela teria finalmente as suas respostas. Jennifer não dormiu naquela noite. Ficou deitada a olhar para o teto, o telemóvel apertado contra o peito como um salva-vidas, à espera de um alerta que nunca veio. Léo tinha enviado uma mensagem à meia-noite, ainda no escritório. Grande avanço na aplicação. Talvez adormeça no sofá aqui. E, pela primeira vez em semanas, ela sentiu-se grata pela ausência dele. Na manhã seguinte, o tempo arrastou-se numa névoa de fingimento. Passou pelas rotinas no trabalho, analisou relatórios trimestrais, participou em reuniões, mas a mente voltava sempre à pequena câmara escondida no quarto do bebê. A cada poucos minutos, verificava discretamente o telemóvel, o coração a falhar uma batida cada vez que o ecrã permanecia sem notificações. Durante a pausa para o almoço, sentada no carro no parque de estacionamento do escritório, o mundo de Jennifer desabou por completo. Movimento detectado no quarto do bebê. 12h47. As mãos de Jennifer tremiam enquanto abria a aplicação. A sua mente analítica já calculava. Léo tinha dito que estava no escritório. Ela estava no trabalho. Ninguém deveria estar em casa, muito menos no quarto do bebê. A transmissão ao vivo carregou e Jennifer assistiu à queda da sua vida em alta definição. Léo estava no centro do quarto do bebê, mas não estava sozinho. Bee estava encostada a ele. O vestido cor-de-vinho da noite anterior fora substituído por um top preto justo e calças de ganga que mostravam cada curva que andava a exibir há meses. As mãos dela estavam entrelaçadas na camisa de Léo. Os lábios moviam-se contra o pescoço dele enquanto ele a empurrava na direção do berço. O berço do bebê deles. Jennifer mordeu o lábio inferior com tanta força que sentiu o sabor de sangue, mas não conseguiu desviar o olhar.
Viu as mãos de Léo percorrerem o corpo de Bi com uma familiaridade que denunciava a prática rotina. Viu Bi curvar-se ao toque dele com a confiança de uma mulher que sabia exatamente o quão bem-vinda era. A traição já era devastadora o suficiente, mas que quebrou completamente o coração de Jennifer foi a natureza casual de tudo aquilo. Aquilo não era um momento de fraqueza ou um erro isolado. Aquilo era conforto. Era planeado. Era um relacionamento. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Léo. Preso noutra reunião. Talvez chegue tarde outra vez. Desculpa, querida. A mentira saía-lhe tão facilmente, mesmo enquanto Jennifer o via levantar Bi para cima do trocador que ela própria tinha passado horas a pesquisar e montar com tanto cuidado. A visão de Jennifer turvou-se, mas as mãos moviam-se com precisão mecânica. Capturou imagem de todos os ângulos, cada beijo, cada momento íntimo. A analista financeira dentro dela já estava a construir um caso, a reunir provas, a preparar-se para a guerra. Quando o riso da Bia ecoou pelo altifalante do telemóvel, aquele mesmo som de sinos de vento que lhe parecerá tão amigável horas antes, Jennifer finalmente compreendeu o jogo em que estava envolvida, sem saber as regras. Conduziu para casa em transe, a mente oscilando entre raiva, devastação e uma estranha clareza fria que nunca tinha sentido antes. A casa parecia exatamente igual do lado de fora. Relvado cuidado, portadas alegres, bandeira americana pendurada, imóvel no ar parado. Mas ela sabia que nunca mais haveria da mesma forma. Dentro do quarto do bebê, o cheiro era o perfume da Bi misturado com a colônia de Léo. Um coquetel nauseante que revoltou o estômago de Jennifer. O trocador tinha sido endireitado à pressa, mas o olhar metódico de Jennifer detetava todos os detalhes esquecidos. Uma almofada fora do lugar por 1 centímetro. O móbile do berço torcido num ângulo estranho. Uma pequena meia caída atrás da comoda. Sentou-se na cadeira de balanço que fora da sua avó, rodeada pelas provas das 2 pessoas que invadiram o espaço mais sagrado da sua vida. E finalmente permitiu-se chorar. Não eram lágrimas silenciosas de frustração como as que já tinha derramado por contas ou solidão, mas soluços profundos e dolorosos vindos de um lugar de traição tão profundo que doía fisicamente. Mas mesmo enquanto chorava, outra parte dela, a mulher forte, analítica, que construiu uma carreira a resolver problemas, já estava a planear. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez era Bi. Espero que te estejas a sentir melhor hoje. Diz-me se precisares de alguma coisa. Jennifer olhou para a mensagem, para o emoji de coração que parecia um estalo na cara, e algo dentro dela cristalizou-se numa resolução dura como diamante. Abriu o portátil e começou a escrever. Os dedos moviam-se com a mesma precisão que usava em relatórios financeiros, mas desta vez calculava algo muito mais valioso do que dinheiro. Calculava justiça. As fotos e os vídeos foram carregados para uma pasta privada na cloud, copiados e protegidos com rigor de quem entende a importância de salvaguardar ativos valiosos. Depois abriu as suas contas nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, plataformas que mal usava, mas que de repente compreendia que podiam ser as armas mais poderosas no seu arsenal. O cursor pairava sobre o botão de criar publicação, enquanto tomava a decisão que mudaria tudo. Algumas traições merecem ser privadas. Esta não era uma delas. O dedo de Jennifer pairou sobre o botão de publicar durante exatamente 37 segundos. Contou cada um. A sua mente analítica encontrando conforto nos números mesmo enquanto o mundo desmoronava à sua volta. Depois pressionou. A publicação era simples, devastadora na sua clareza. Quando estás grávida de 4 meses e instalas uma câmara de segurança para vigiar o quarto do bebê que passaste meses a preparar, não esperas encontrar o teu marido e a tua vizinha prestável a usar o trocador do teu bebê para o caso deles. Algumas pessoas merecem que os verdadeiros rostos sejam mostrados ao mundo. Léo Owen e Beatrice Alt. Isto é quem vocês realmente são. Abaixo do texto, publicou 3 fotos. Léo e Bia beijarem-se no quarto do bebê. As mãos da Bia agarradas ao gradeamento do berço. E uma comparação lado a lado da mensagem falsa e atenciosa da Bia naquela manhã com a captura de ecrã dela encostada ao peito de Léo. Jennifer clicou em partilhar em todas as plataformas ao mesmo tempo. Facebook, Instagram, Twitter. Depois marcou todos os amigos em comum, todos os vizinhos.
Todos os familiares que conseguiu lembrar. Marcou a mãe de Léo, Chile. Marcou o estúdio de yoga da Bi. Marcou o grupo da comunidade local do Facebook. Em minutos, o telemóvel explodiu. A primeira notificação foi um gosto da colega Miranda. Depois vieram os comentários. Dezenas deles, tão rápidos que o telemóvel não conseguia acompanhar. Alguns eram de apoio. És tão corajosa por os expor. Outros de choque. Não acredito que isto é real. Alguns críticos. Isto devia ter ficado privado. Mas continuavam a chegar. O telemóvel tocou. O nome de Léo apareceu no ecrã. Ela podia imaginá-lo onde quer que estivesse, certamente não em reunião nenhuma, a ver o seu mundo cuidadosamente construído a desmoronar-se em tempo real. Ela rejeitou a chamada. Voltou a tocar de imediato. Rejeitou de novo. Uma mensagem seguiu-se. Jennifer, que raio fizeste tu? Apaga essa publicação agora. Ela capturou o ecrã da mensagem e adicionou à crescente coleção de provas. Depois desligou o telemóvel completamente. O silêncio que se seguiu foi, ao mesmo tempo, aterrador e libertador. 1 hora depois, voltou a ligar. Encontrou 47 chamadas não atendidas e mais de 200 notificações. A publicação tinha sido partilhada 86 vezes. Meios de comunicação locais estavam a comentar. Alguém tinha criado uma hashtag. Hashtag traição no quarto do bebê. A campainha tocou. Pelo óculo, viu Casia Brand, 3 casas abaixo, com um tabuleiro fumegante de caçarola nas mãos, uma expressão de feroz proteção maternal que lembrou a Jennifer a própria avó. Querida, disse Casia assim que Jennifer abriu a porta. Vi o que aconteceu online. Como estás a aguentar? Casia era tudo aquilo que Bi fingia ser. Verdadeiramente calorosa, com olhos bondosos que se enrugavam nos cantos e mãos marcadas pelos calos do trabalho real. As longas tranças estavam adornadas com pequenas contas de madeira que tilintavam suavemente quando se movia, e usava uma blusa de algodão simples em castanho-terra que conseguia ser, ao mesmo tempo, prática e bonita. Não sei, admitiu Jennifer. E, pela primeira vez em horas, a voz quebrou. Continuo a pensar que devia sentir-me pior por ter tornado tudo público. Mas estou apenas cansada de ser a única a carregar os segredos deles. Casia entrou sem ser convidada, pousando a caçarola no balcão da cozinha com a eficiência de quem já navegou por muitas crises. Querida, fizeste o que tinhas de fazer. Às vezes, a verdade precisa de testemunhas. As pessoas estão a dizer que eu devia ter resolvido isso em privado. As pessoas dizem muitas coisas quando estão confortáveis nas suas próprias mentiras. A voz de Casia carregava o peso da experiência, e Jennifer deu por si a inclinar-se para a presença da mulher mais velha, como uma planta virar-se para o sol. Sabes o que eu vejo quando olho para aquela publicação? Vejo uma mulher a proteger o filho e a si própria. Isso exige coragem. O telemóvel de Jennifer vibrou de novo. Desta vez era sua sogra, Chile. Assunto de família devem ficar dentro da família. Isto é embaraçoso para todos. Até a mãe dele está a culpar-me. Sussurrou Jennifer, mostrando a mensagem a Casia. A expressão de Casia endureceu. Essa mulher passou a vida a arranjar desculpas para o comportamento do filho. Não deixes que a culpa dela passe para ti. Esfregou as mãos num gesto que Jennifer já começava a achar reconfortante. Sabes o que precisas? Precisas de comer algo que não seja pão de banana feito por mulheres mentirosas. E precisas de ouvir algumas verdades. Enquanto Casia aquecia a caçarola, algo que cheirava a lar e segurança, o telemóvel de Jennifer continuava a vibrar com notificações. A história estava a espalhar-se para além da pequena comunidade. Comentários chegavam de estranhos, partilhando as suas próprias histórias de traição e aplaudindo a coragem dela. Mas entre os apoios, também apareciam mensagens mais escuras. Acusações de que ela queria atenção, que usava a gravidez para ganhar pena, que mulheres de verdade resolvem os problemas em privado. Não leias isso, disse Casia, notando a expressão de Jennifer. Gente miserável quer sempre companhia na sua miséria. Tu foca-te nas pessoas que importam. Pela janela da cozinha, Jennifer via vizinhos a passar mais devagar do que o habitual, as cabeças virando-se na direção da sua casa, com uma mistura de curiosidade e julgamento. Do outro lado da rua,
A casa de Bi estava escura e silenciosa, as cortinas fechadas com força contra o súbito holofote. O telemóvel tocou outra vez. Desta vez era um número que ela não reconhecia, com o indicativo 919. Senhora Owen, aqui é Raquel Martinez do canal 14 Notícias. Gostaríamos de falar consigo sobre a sua publicação nas redes sociais, que tem estado a circular localmente. Estaria disponível para uma entrevista? Jennifer desligou sem responder, as mãos a tremer. Ela queria justiça, queria consequências para a traição de Léo e Bi, mas não tinha considerado totalmente o que essas consequências significariam para sua própria vida. A verdade estava a espalhar-se mais rápido do que ela podia controlar, e agora não havia como voltar atrás. Na manhã de sexta-feira, a publicação de Jennifer tinha sido partilhada mais de 300 vezes, aparecia em 2 sites de notícias locais. Soube disso enquanto estava no gabinete do chefe às 8 horas da manhã, vendo Marcos sem ajeitar os óculos com a precisão nervosa de quem está prestes a dar más notícias. Jennifer, precisamos de discutir a tua situação atual, disse ele, com o tom diplomático reservado para pesadelos do Departamento de Recursos Humanos. A empresa tem recebido chamadas. Alguns clientes expressaram preocupações com a publicidade. A mão de Jennifer moveu-se instintivamente para o lábio inferior, mas conteve-se antes de morder. A minha vida pessoal não tem nada a ver com o meu desempenho no trabalho, Marcos. Sabes o meu histórico. Claro, disse ele, remexendo papéis na secretária sem os olhar. Mas a natureza da exposição criou algumas conversas desconfortáveis. Talvez fosse bom tirares algum tempo até as coisas acalmarem. As palavras pairaram no ar como uma ameaça disfarçada de preocupação. Jennifer entendeu o subtexto. Não estavam a despedi-la, mas também não a estavam a proteger. Num mundo onde a imagem importava mais do que a competência, o seu momento viral de verdade tornará uma responsabilidade. De quanto tempo estamos a falar? Perguntou ela, o cérebro de analista financeira já a calcular o impacto no orçamento, no seguro, na capacidade de sustentar o bebê que crescia dentro dela. Talvez umas semanas. 1 mês. Só até a tensão mediática desaparecer. 1 mês sem salário. 1 mês de incerteza enquanto as suas poupanças diminuíam e as contas médicas aumentavam. Jennifer acenou com uma compostura que surpreendeu até a si própria. Preciso disso por... A viagem de regresso à casa pareceu interminável. A cada semáforo vermelho, notava outros condutores a olharem para ela com reconhecimento. As expressões variavam entre simpatia e julgamento. A natureza viral da história tinha-lhe tirado o anonimato, transformando-o num símbolo em vez de uma pessoa. O telemóvel vibrava constantemente. Pedidos de entrevista, pedidos de amizade de desconhecidos. Mensagem de apoio misturadas com críticas duras. Começava a reconhecer os padrões. Mulheres da sua idade oferecerem solidariedade. Vozes mais velhas a sugerirem que devia ter lidado melhor com a situação. E por baixo de tudo isso, uma corrente de prazer alheio de quem gosta de ver a dor dos outros exposta em público. Em casa, encontrou a carrinha de Léo na entrada. Preparou-se para o confronto que vinha evitar há 3 dias. Ele estava na cozinha, a tamborilar os dedos no balcão com intensidade agitada. A barba, normalmente impecável, parecia desleixada. As roupas amarrotadas, como se tivesse dormido nelas. Quando a viu, os olhos azul acinzentado brilharam com uma raiva que ela raramente tinha visto. Destruíste tudo, disse ele sem rodeios. A minha reputação, as perspectivas de negócio, o nosso casamento, tudo. Fui eu que destruí? Jennifer pousou a mala de trabalho com uma calma deliberada. Léo, eu não criei a situação. Só a documentei. Humilhaste-me perante a cidade inteira. A voz dele elevou-se e ela notou como evitava mencionar o nome da Bi, como se fingir que ela não existia tornasse a traição menos real. A minha mãe nem atende às minhas chamadas. Os meus parceiros de negócios estão a recuar. Tens ideia do que fizeste? Jennifer olhou para o homem com quem partilhara 7 anos. Um estranho que podia estar na cozinha deles a fazer-se de vítima das próprias escolhas. E sentiu algo frio instalar-se no peito. O que eu fiz? Disse ela calmamente. Foi parar de te proteger das consequências das tuas ações. Podíamos ter resolvido isto em privado. Podíamos ter ido à terapia,
tentado resolver como adultos. Como adultos, a voz de Jennifer tornou-se mais afiada. Adultos não usam o quarto do filho por nascer como ninho de amor. Adultos não mentem sobre estar a trabalhar enquanto dormem com a vizinha. Adultos não fazem luz de gás às suas mulheres grávidas para fazer duvidar da própria sanidade. O tamborilar de Léo parou por um momento. Algo que talvez fosse remorso genuíno passou-lhe pelo rosto. Jen, eu sei que errei, mas... Mais nada. Ela passou por ele em direção às escadas. Acabaram-se as desculpas. Para onde vais? Fazer as malas. O pânico na voz dele foi imediato e cru. Não pode sair. Somos casados. Estás a carregar o meu filho. Jennifer parou no fundo das escadas, a mão pousada na barriga onde o bebê crescia. Um filho que merecia mais do que pais que não confiavam um no outro. Mais do que um pai que achava que o amor era algo que se podia negociar de volta. O bebê merece uma mãe que se valoriza o suficiente para se afastar da traição. Disse ela sem se virar. E eu mereço uma vida que não seja construída sobre mentiras. Enquanto subia as escadas, ouviu Léo atrás dela. A voz a quebrar-se enquanto chamava o nome dela. A fazer promessas que ela já ouvirá antes em outras formas. Promessas de que ia mudar. Que não significava nada. Que ela era a única que importava. Mas Jennifer tinha aprendido algo valioso na última semana. Às vezes, o gesto mais amoroso que se pode fazer é recusar aceitar o pior comportamento de alguém como normal. No quarto deles, antigo quarto, ela puxou a mala que tinha usado na lua de mel 5 anos antes enquanto a enchia com roupas e artigos essenciais. O telemóvel de Jennifer vibrou com uma mensagem de Quazia. O meu quarto de hóspedes está pronto sempre que precisares. Sem perguntas, sem julgamentos. Apenas lugar seguro para decidirem os teus próximos passos. Pela primeira vez em dias, Jennifer sorriu. O quarto de hóspedes a Quazia cheirava a lavanda e a linho limpo, um contraste gritante com o caos que Jennifer deixará para trás. As paredes estavam pintadas num suave verde sálvia, e a luz da manhã passava por cortinas de renda que Quazia claramente escolhera com carinho. Pela primeira vez em semanas, Jennifer sentiu que podia respirar. Demora o tempo que precisares para te instalares, disse Quazia, pousando uma chávena de chá de camomila na mesa de cabeceira. Estou a trabalhar de casa hoje, por isso estarei na cozinha se precisares de alguma coisa. Jennifer já estava há 3 dias em casa de Quazia, e a presença da mulher mais velha era como um bálsamo que ela nem sabia que precisava. Quazia nunca fazia perguntas invasivas, nunca oferecia conselhos sem serem pedidos, mas de algum modo sabia sempre exatamente quando Jennifer precisava de espaço e quando precisava de companhia. Foi numa tarde de terça-feira que o telemóvel de Jennifer vibrou com uma mensagem que mudou tudo. Não me conheces, mas vi a tua história online. Costumava viver no teu bairro. Há coisas sobre Beatrice ou que precisas de saber. Podemos encontrar-nos. Carmen Rodrigues. Jennifer ficou a olhar para a mensagem. A sua mente analítica imediatamente desconfiada. Desde que a história se tornará pública, já tinha recebido dezenas de mensagens de desconhecidos. Algumas de apoio, outras cruéis. A maioria apenas a querer meter-se no drama para entretenimento próprio. Mas havia algo nesta mensagem que parecia diferente. Escreveu de volta. Que tipo de coisas? A resposta veio rapidamente. Do tipo que provam que ela já fez isto antes. Várias vezes. Tenho provas. 1 hora depois, Jennifer estava sentada numa mesa de canto no Murphy's Diner, nos arredores da cidade, à espera de uma mulher que nunca tinha conhecido. O restaurante era exatamente o tipo de local que especificara, público, mas discreto. O tipo de sítio onde conversas podiam acontecer sem chamar atenção. Carmen Rodrigues revelou-se uma mulher de cerca de 40 anos, com cabelo escado de prata e olhos cansados que carregavam o peso de quem já viu demasiado. Sentou-se do outro lado da mesa, com uma pasta manila que pousou entre elas. Vivi na El Istre durante 6 anos. Começou Carmen, a voz firme, mas tensa. 2 ruas abaixo de onde moras agora. Beatrice mudou-se para a casa em frente da minha e no início parecia encantadora. Simpática, prestável. Estava sempre a fazer bolos para os vizinhos. A mão de Jennifer apertou a chávena de café. Ao início,
Em menos de 6 meses, 3 casamentos na nossa rua estavam em apuros. Carmen abriu a pasta, revelando capturas de ecrã e fotografias impressas. Beatrice tem um padrão. Ela escolhe mulheres grávidas ou recém-mães. Mulheres vulneráveis, exaustas, talvez sem atenção suficiente dos maridos. As fotos eram devastadoras na sua familiaridade. Beatrice com homens diferentes, em contextos diferentes, mas sempre com o mesmo sorriso predador, a mesma intimidade calculada. Capturas de mensagens onde ela se fazia de amiga preocupada enquanto minava os casamentos. Ela fez amizade com a Lisa Martinez primeiro. Continuou Carmen, apontando para uma foto da Bi com uma mulher de cabelo escuro e ar exausto. A Lisa tinha acabado de ter gêmeos. Estava a lidar com depressão pós-parto. A Bi começou a levar refeições, ofereceu-se para tomar conta dos bebês, tornou-se indispensável. Em poucos meses, dormia com o marido da Lisa. Jennifer sentiu-se enjoada. O que aconteceu? A Lisa teve um colapso total. Perdeu temporariamente a custódia dos gêmeos. Teve de voltar para a casa dos pais. O marido acabou por deixar a Bi também, quando passou o efeito da novidade. Carmen virou outra página. Depois houve a Susan Kim, grávida do primeiro filho. O marido a trabalhar em 2 empregos para poupar para o bebê. Mesmo padrão. A Bi como vizinha prestável. A Bi como amiga compreensiva. A Bi como destruidora de lares. Por que é que ninguém denunciou isto? Por que é que ninguém avisou as pessoas? O riso de Carmen foi amargo. Quem acreditaria? A Bi é esperta. Nunca fica tempo suficiente no mesmo lugar para que o padrão se torne óbvio. E as mulheres que ela ataca geralmente estão demasiado destruídas para falar. A vergonha é um silenciador poderoso. Jennifer olhava para as provas espalhadas na mesa pegajosa do restaurante. Então por que estás a dizer-me isto? Porque tu fizeste algo que nenhuma das outras conseguiu fazer. Carmen olhou-lhe diretamente nos olhos. Tu reagiste. Tu expuseste-a. E pela primeira vez, as pessoas estão a prestar atenção. Carmen deslizou outro conjunto de papéis pela mesa. Estes são depoimentos de 4 outras mulheres, incluindo a Lisa e a Susan. Estão dispostas a falar, a juntar as vozes à tua. A Bi não é só uma destruidora de lares. Ela é uma predadora que destrói famílias sistematicamente. O telemóvel de Jennifer vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Para descavar ou vais arrepender-te. Há segredos que é melhor ficarem enterrados. B. Mostrou a mensagem a Carmen, que acenou com gravidade. Ela sabe que nos encontramos. A Bi está sempre de olho nas vítimas, especialmente nas que reagem. Ela está a ameaçar-me? Provavelmente. Mas sabes uma coisa sobre pessoas como a Beatrice? Só tem poder nas sombras. Quanto mais luz se lança sobre elas, mais pequenas se tornam. Jennifer olhou para as provas, para os rostos das mulheres que sofreram em silêncio, para o padrão de destruição que foi permitido continuar sem controle. A publicação viral dela não tinha apenas exposto a traição própria. Tinha aberto uma porta que a Bi estava desesperadamente a tentar manter fechada. O que é que precisam de mim? Perguntou Jennifer. Carmen sorriu pela primeira vez desde que se sentou. Ajuda-nos a contar a história completa. Ajuda-nos a garantir que ela não faz isto a mais ninguém. Enquanto Jennifer conduzia de volta para a casa da Casia, a mente já trabalhava. Analisava a informação como um caso financeiro complexo. Mas isto não era sobre números. Era sobre justiça. Sobre proteger outras mulheres da mesma manipulação predadora que ela suportou. O telemóvel tocou. O nome de Léo apareceu no ecrã. Pela primeira vez em dias, ela atendeu. Jen, precisamos de falar. A voz dele estava tensa, desesperada. Encontrei algo sobre a Bi. Algo que precisas de saber. Eu já sei, Léo, disse ela baixinho. A pergunta é, o que vais fazer com isso? O café na Glenwood Avenue estava quase vazio às 14 horas de uma quarta-feira, que era exatamente por isso que Jennifer o escolheu. Sentou-se no canto mais afastado, observando Léo entrar pela porta com passos hesitantes de quem sabia que ia ao encontro do seu próprio julgamento. Ele parecia péssimo. A aparência, antes impecável, desfez-se ao longo da última semana. A barba desigual, a roupa amarrotada.
O charme confiante de Léo substituído por algo que parecia quase vergonha. Obrigado por te encontrares comigo, disse ele, sentando-se à frente dela. Os dedos começaram de imediato o tamborilar familiar sobre a mesa, mas agora mais lento, menos seguro. O que descobriste? Perguntou Jennifer, sem rodeios. Já não tinha paciência para conversa fiada ou fingimentos. Léo tirou o telemóvel, as mãos a tremer ligeiramente enquanto percorria capturas de ecrã. Depois da tua publicação, depois de tudo, comecei a receber mensagens de outros homens. Homens que conheceram a Bee noutros lugares. Empurrou o telemóvel pela mesa. Jennifer viu uma série de mensagens de texto de números diferentes, todas contando variações da mesma história. Dude, vi as notícias sobre a Beaut. Ela destruiu meu casamento em Fênix há 2 anos. Mesmo padrão. Essa mulher arruinou a minha família em Austin. A minha mulher nunca recuperou do que ela nos fez. Beatrice Elise Hall, também conhecida como B. Martinez, também conhecida como B. Henderson. Ela tem uma dúzia de nomes falsos e deixa famílias destruídas por onde passa. A mente analítica de Jennifer processava informação com frieza. Quantas? Encontrei provas de pelo menos 7 famílias. Talvez mais. A voz de Léo mal era um sussurro. Jennifer, eu não fazia ideia. Achei que eu era especial, que o que tínhamos era real. Mas eu era só mais um alvo. Ela olhou para o homem que tinha sido seu marido, parceiro, companheiro de confiança durante 7 anos. E sentiu uma mistura estranha de pena e repulsa. Achaste que trair a tua mulher grávida era especial? Não, não é isso. Ele parou, passou as mãos pelos cabelos. Meu Deus, ouve-me. Ainda estou a inventar desculpas. Os dedos pararam de tamborilar. Eu errei, Jen. Errei tanto que nem sei por onde começar a pedir desculpa. Não começas, disse Jennifer calmamente. Há coisas que não se resolvem com desculpas. O rosto de Léo desfez-se, mas ela não sentiu nada ao ver a dor dele. O tempo do arrependimento tinha passado no momento em que ele escolheu a traição em vez da lealdade. Há mais, disse ele, abrindo outro conjunto de capturas. Encontrei as verdadeiras contas de redes sociais dela. As que ela usa para escolher os seus próximos alvos. Já anda a planear sair de Raleigh há semanas. Já tem uma casa alinhada em Charleston. Uma nova identidade. Um novo terreno de caça. Jennifer estudou as provas, a mente já a conectar os pontos. Ela está a fugir porque eu a expus. A polícia não vai fazer nada. Tecnicamente, ela não quebrou nenhuma lei. Mas achei que devia saber que ela planeia desaparecer antes que mais vítimas surjam. O telemóvel de Jennifer vibrou com uma mensagem de Carmen. O canal 14 quer fazer uma reportagem investigativa completa. Estás pronta? Ela olhou para Léo. Aquele homem quebrado que tinha sido seu marido, que tinha deitado fora a família deles por atenção calculada de uma predadora. O que queres de mim, Léo? Quero ajudar, disse ele. E pela primeira vez durante a conversa, a voz dele carregava convicção genuína. Quero ajudar-te a pará-la. Quero garantir que ela não faz isto a mais ninguém. Por quê? Porque vejo o que ela nos fez. A mim. E não consigo viver com a ideia de que ela vai repetir tudo isto. Porque talvez, se eu ajudar a destruir o monstro que deixei entrar nas nossas vidas, eu consiga viver com o que me tornei. Jennifer ponderou. Léo ainda era o homem que a tinha traído, que usou o quarto do bebê deles para ter um caso, que a fez duvidar dos próprios instintos. Nada do que ele fizesse agora mudaria isso. Mas Bee era a ameaça maior. Bee era a predadora que continuaria a destruir famílias a menos que alguém a parasse. É o seguinte, disse Jennifer, com a voz carregada da autoridade de quem reencontrou a própria força. Vais dar-me todas as provas que tens. Vais aparecer em frente às câmaras, contar a verdade sobre como ela te manipulou. E depois vais assinar todos os papéis de divórcio que eu te colocar à frente sem protestar. Jennifer, eu ainda não acabei. Os olhos azuis dela, herdados de ancestrais que tinham sobrevivido a traições piores, fixaram-se nos deles sem vacilar. Não vais ser o herói desta história, Léo. Tu és o aviso. Mas se me ajudares a pará-la, talvez algo de bom possa sair dos destroços que criaste. Léo assentiu.
O movimento pequeno. Derrotado. E nós? E o bebê? Não existe nós, disse Jennifer simplesmente. Existe tu, a tentar corrigir o que fizeste à tua família. E eu, a construir uma vida onde meu filho vai aprender que ações têm consequências. E que há quem lute quando é injustiçado. O telefone tocou. Raquel Martinez, do canal 14. Jennifer atendeu sem desviar o olhar de Léo. Senhora Martinez. Sim, estou pronta para contar toda a história. E tenho alguém que quer confirmar tudo o que vou dizer. Enquanto marcava a entrevista que finalmente iria expor o padrão de destruição de Beatrice Holt, Jennifer sentiu algo que não experimentava há meses. Controle total da própria narrativa. A vítima tinha desaparecido. A lutadora permanecia. A carrinha de reportagem do Canal 14 estava estacionada em frente à antiga casa de Jennifer há 3 horas, quando Beatrice Holt finalmente saiu do seu reduto do outro lado da rua. Jennifer observava pela janela da sala de estar da Quasia enquanto Bi se aproximava dos repórteres com a confiança calculada de quem já se safou de encrencas antes. É ela, sussurrou Carmen ao lado de Jennifer. As outras 4 mulheres que aceitaram vir a público estavam sentadas na sala de casia. Uma irmandade forjada por trauma partilhado e raiva justa. Ela acha que pode encantar os jornalistas como sempre faz. O telefone de Jennifer vibrou com uma mensagem de Raquel Martinez. Ela está a dizer que você é uma ex-rancorosa que quer destruir a reputação dela. Diz que tem provas que você a está a perseguir. Pode responder? Jennifer sorriu, sombria. Mesmo encurralada, Bi continuava a jogar os mesmos jogos. Desviar, negar, fazer-se de vítima. Mas desta vez ela estava frente a uma oponente que tinha feito o trabalho de casa. Está na hora, disse Jennifer, levantando-se e alisando o vestido azul marinho. Tinha escolhido a roupa com cuidado. Profissional, maternal, fiável. Agora cada detalhe importava. A caminhada até a casa da frente parecia uma marcha de guerra. Equipas de câmaras de 3 estações diferentes tinham surgido, atraídas pela história que explodira nas redes sociais nas últimas 2 semanas. Jennifer via vizinhos espreitar pelas cortinas. Rosto cheio de curiosidade e excitação por terem um drama real acontecer no bairro suburbano pacato. Bi estava em modo de performance total. Os olhos castanho-mel dourados abertos com uma inocência treinada enquanto falava às câmaras. Usava um vestido branco esvoaçante que a fazia parecer angelical. O cabelo escuro em ondas suaves perfeitamente estilizadas. Até a linguagem corporal era calculada. Vulnerável, mas forte. Ferida, mas digna. Tenho sido vítima de uma campanha cruel de assédio, dizia Bi, com a voz na dose certa de dignidade ferida. Esta mulher está obcecada em destruir a minha vida porque não aceita que o casamento dela acabou. Eu não fiz nada de errado. Jennifer entrou no círculo de câmaras e a energia mudou de imediato. Os repórteres voltaram-se para ela, sentindo que o verdadeiro momento estava a começar. Senhora Holt, disse Jennifer, com voz clara e firme. Quer explicar a estes repórteres por que usou pelo menos 4 nomes diferentes nos últimos 5 anos? Ou porque 7 homens diferentes vieram a público com provas de que você perseguiu sistematicamente as mulheres grávidas deles? A máscara de Bi caiu por um momento. Um lampejo de raiva pura que as câmaras captaram antes que ela conseguisse recompor-se. Não sei do que está a falar. Você está claramente perturbada. Lisa Martinez, do Arizona. Continuou Jennifer, abrindo uma pasta. Susan King, do Texas. Raquel Donovan, do Tennessee. Devo continuar? Uma a uma, as mulheres da sala da Quasia juntaram-se ao círculo. Carmen foi a primeira a avançar, a voz firme enquanto se dirigia às câmaras. Beatrice Holt destruiu o casamento da minha vizinha há 4 anos. Mesmo padrão. Mesmas táticas de manipulação. Tenho documentação desde 2020. Lisa Martinez, que voara do Arizona naquela manhã, falou a seguir. Ela fez-se minha amiga quando eu estava a lutar contra a depressão pós-parto. Ganhou a minha confiança. Depois seduziu o meu marido enquanto fingia apoiar-me na fase mais difícil da minha vida. A compostura de Bi agora estava visivelmente a desmoronar. A mão foi ao cabelo, naquele gesto nervoso que Jennifer conhecia tão bem.
mas desta vez parecia frenético, não sedutor. Isto é uma conspiração, gritou Bee. Estas mulheres estão a mentir. São invejosas, rancorosas. Então explica isto, disse Jennifer, levantando o telemóvel. O ecrã mostrava o perfil de encontros da Bee num site exclusivo para homens casados que procuram casos extraconjugais. As fotos eram inequivocamente dela. A biografia explícita sobre preferências por homens comprometidos e situações complicadas. Os repórteres aproximaram-se. As câmaras captaram cada microexpressão, enquanto a fachada cuidadosamente construída de Bee finalmente se desmoronava. Vocês não entendem, disse Bee, e pela primeira vez a voz verdadeira dela surgiu. Mais dura, mais fria, sem o calor ensaiado. Estas mulheres, elas não valorizam o que têm. Ficam acomodadas, preguiçosas, aborrecidas. Os maridos delas estão a morrer por atenção, por emoção. Eu dou-lhes o que precisam. O que precisam? A voz de Jennifer cortou o ar como uma lâmina. E o que é que os filhos deles precisam? E as famílias que você destrói por desporto? Eu não destruo nada que já não esteja partido. Rosnou Bee, os olhos agora a brilhar com desprezo. Casamentos fracos merecem acabar. A confissão pairou no ar como uma sentença. As câmaras captaram tudo. A máscara caiu. A predadora revelada. A natureza calculada da destruição, finalmente exposta. Raquel Martinez avançou com o microfone. Senhora Holt, a nossa investigação descobriu provas de que fez isto em pelo menos 6 cidades diferentes. Tem alguma resposta às acusações de que está a operar um esquema sistemático visando famílias vulneráveis? Bee olhou à volta do círculo de rostos. Repórteres, vítimas, vizinhos. E Jennifer viu o momento em que ela percebeu que o jogo tinha finalmente acabado. Sem dizer uma palavra, virou-se e voltou para casa. O vestido branco esvoaçando atrás dela como uma bandeira de rendição. Mas Jennifer ainda não tinha terminado. A carrinha de mudanças chega amanhã, gritou atrás de Bee. Fugir para Charleston não vai apagar o que fizeste. Vamos garantir que toda a gente saiba quem... Bee parou de andar, mas não se virou. Os ombros caíram, à medida que o peso da exposição finalmente quebrava a armadura da arrogância. Jennifer voltou-se para as câmaras uma última vez, a mão pousada de forma protetora sobre a barriga que crescia. Algumas pessoas acham que traições devem ser resolvidas em privado, que expor predadores é errado. Mas o silêncio protege abusadores. A verdade protege futuras vítimas. Eu não vou ficar calada sobre alguém que destrói famílias sistematicamente. E vocês também não deviam. Enquanto as equipas de reportagem arrumavam o equipamento e a multidão se dispersava, Jennifer sentiu algo que não sentia há meses. Paz. Não a paz frágil da negação, nem a paz exausta da rendição, mas a paz sólida e inabalável de quem lutou por justiça e venceu. A batalha tinha acabado. Amanhã começaria a verdadeira cura. 6 meses depois, Jennifer estava no quarto do bebê do seu novo apartamento, pendurando roupinhas em cabides minúsculos com o mesmo cuidado metódico com que costumava organizar relatórios financeiros. Mas desta vez, a precisão vinha da alegria, não da ansiedade. A sua barriga estava redonda e cheia, e o bebê mexia-se com frequência crescente, como se ansiasse por conhecer o mundo que Jennifer estava a reconstruir para os dois. O apartamento era mais pequeno do que a casa que partilhara com Léo, mas parecia infinitamente maior. A luz do sol entrava pelas janelas que ela deixava abertas sem medo ponto e as paredes, pintadas de um amarelo quente que servia para qualquer gênero, seguravam apenas fotografias que a faziam sorrir. Fotos com Quasia, imagens do seu chá de bebê, organizado por colegas que tinham se unido à sua volta. Uma impressão emoldurada da sua primeira ecografia. A mesa de troca de fraldas fica perfeita ali, disse Quasia do vão da porta, carregando 2 chávenas de chá de ervas. Com 7 meses de gravidez, Jennifer tinha finalmente desistido da cafeína, embora ainda sentisse falta do ritual do café da manhã. Continuo a pensar que devia sentir-me triste, admitiu Jennifer, aceitando o chá com gratidão. Isto não era como eu imaginei criar o meu primeiro filho. Ser mãe solteira não fazia parte do meu plano de vida cuidadosamente organizado. Mas Quasia instalou-se na cadeira de balouço, um presente dos colegas de trabalho de Jennifer.
com a naturalidade de quem se tornará família. Mas eu não estou triste. Jennifer pousou a mão sobre a barriga, sentindo um pontapé forte em resposta. Estou entusiasmada, nervosa, assustada, às vezes, mas entusiasmada. Os últimos 6 meses tinham sido um turbilhão de mudanças. A reportagem sobre Beatrice Holt passou com enorme atenção local, desencadeando uma conversa mais ampla sobre comportamentos predatórios e as mulheres que os permitem ao manter em silêncio. Jennifer recebeu centenas de mensagens de mulheres partilhando as suas próprias histórias, agradecendo-lhe pela coragem de falar. Bi fugira mesmo para Charleston, mas não em silêncio. Mais 3 mulheres vieram a público lá, e a jornalista investigativa do Charlotte Observer estava a construir uma grande reportagem sobre o padrão de destruição familiar dela. A predadora que prosperava nas sombras vivia agora sob escrutínio constante. Léo cumpriu a sua palavra quanto ao divórcio. Assinou os papéis sem contestação e aceitou pagar uma pensão razoável. Mudou-se novamente para a casa da mãe, Tilly, cuja imagem cuidadosamente mantida de perfeição familiar ruiu juntamente com a reputação do filho. A última vez que Jennifer ouviu falar dele, estava em terapia e a trabalhar numa loja de peças automóveis, um trabalho humilde para um homem que sonhava com um império tecnológico. Algum arrependimento? Perguntou Quazia, a voz gentil mas direta, da forma como Jennifer tinha aprendido a apreciar. Sobre o divórcio? Não. Sobre ter tornado tudo público. Jennifer refletiu seriamente sobre a pergunta. Às vezes pergunto-me o que teria acontecido se eu tivesse resolvido tudo em silêncio. Se simplesmente me tivesse ido embora. Começado de novo noutro lugar. E depois lembro-me da Lisa Martinez a ligar-me no mês passado a dizer que finalmente se sentia forte o suficiente para voltar a namorar. Ou da Susan Kim a enviar fotos do primeiro dia de escola da filha. A filha que quase perdeu a guarda por causa do que a Billy fez. A voz de Jennifer fortaleceu-se. Lembro-me de que o silêncio protege predadores. E eu recusei fazer parte dessa proteção. O telemóvel vibrou com uma mensagem do seu chefe. Do seu verdadeiro chefe. Não Marcos, o que a pressionou a tirar licença. Ela tinha sido promovida 3 meses antes. A forma como lidou com a crise demonstrou exatamente o tipo de pensamento analítico e ação decisiva que a empresa valorizava. Parabéns pela conta da Fletcher Industries. A tua apresentação foi impecável. Aproveita a licença de maternidade quando começar. Diretor Harrison. Boas notícias? Perguntou Quazia, notando o sorriso de Jennifer. A conta da Fletcher entrou. 6 dígitos. Trabalho estável até ao próximo ano. Jennifer sentiu a satisfação familiar do sucesso profissional, mas era diferente agora. Mais limpa. Porque era construída sobre as suas verdadeiras capacidades, e não sobre a sua disposição para aceitar menos do que merecia. A tua avó teria muito orgulho, disse Quazia, apontando para a colcha pendurada na grade do berço. Jennifer contará a Quazia sobre a avó durante uma das longas conversas noturnas que partilhavam, sobre a força que parecia correr pelas mulheres da sua família. A resiliência que tinha sido testada, mas nunca quebrada. Estava ali como testemunha no processo civil contra Beatrice Hall. Acusações de fraude movidas por 3 estados diferentes. Um padrão sistemático de engano que finalmente apanhara a mulher que achava que era intocável. Nos braços, Maya Ada, de 18 meses, balbuciava alegremente. Os olhos azuis brilhantes, tão parecidos com os da mãe, explorando o mundo com curiosidade destemida. Ela tinha a mente analítica de Jennifer, já evidente na forma como observava tudo com atenção intensa. Mas também tinha algo que Jennifer ainda estava a aprender. Confiança absoluta no seu próprio valor. Ao saírem do tribunal, o telemóvel de Jennifer vibrou com uma mensagem de Lisa Martinez. Vi a notícia. Justiça feita. Como te sentes? Jennifer olhou para Maya, que estendia a mão para uma borboleta pousada numa flor próxima. O rosto iluminado com pura alegria perante a beleza simples daquele momento. Sinto-me livre, escreveu de volta. A predadora que destruiu tantas famílias estava finalmente a enfrentar consequências. A mulher que prosperava com a dor alheia estava a descobrir o que eram verdadeiras consequências. E Jennifer, a mulher que antes tinha tanto medo de não ser suficiente.
Descobriu que era mais do que suficiente para reconstruir uma vida bela a partir das cinzas da traição. Mas a verdadeira vitória não estava na queda de Bee. Estava no riso de Maya, na casa que construíram juntas, na força que Jennifer encontrou ao escolher a verdade em vez do conforto, a justiça em vez da paz.